Fala galera do Fino, aqui quem tá falando é o Breno William, sou cantor e compositor, tenho 29 anos, sou aqui do Rio de Janeiro e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, valeu? Então, a música entrou na minha vida da seguinte maneira: eu comecei aprendendo a tocar violão com os colegas na rua e ali eu já comecei a amar muito música. Eu comecei nas aulinhas de guitarra, de violão, depois eu fiz aulas de contrabaixo também. Comecei a arranhar as primeiras composições nesse período e aí surgiu a oportunidade de eu entrar numa banda de pop rock chamada Razine. Aí na época do MySpace a gente chegou a fazer alguns shows aqui pelo Rio de Janeiro e a partir daquele momento eu descobri que o palco era o meu lugar. Até que eu participei de um concurso na minha própria escola, um festival de canto para todas as escolas estaduais do Rio de Janeiro, e eu fui um dos vencedores desse projeto que tinha na época. E a partir daquele momento eu comecei a me profissionalizar, fazendo aulas de canto. Eu fiz algumas aulas de teatro também para poder pegar algumas expressões e tudo mais. E tudo isso me ajudou a chegar até aqui. Um pouco mais pra frente, eu fiz um vídeo imitando a Pablo Vittar. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou. Esse vídeo hitou muito lá no grupo e eu recebi milhões de seguidores, milhões de pessoas me adicionando em tudo quanto era rede social. E aí, a partir daquele vídeo, uma produtora me convidou para fazer um trabalho pop. E aí eu criei um projeto de pop através dessa produtora e eu tô seguindo aí até hoje. Quando eu era adolescente, eu não me aceitava enquanto gay, entendeu? Eu tinha esse certo preconceito comigo mesmo. E eu até procurei, um pouco mais tardiamente, a igreja evangélica para poder mudar isso. Eu achava que era errado ser gay. E eu tinha muitos problemas em me aceitar enquanto isso. Então eu participei de todos os cultos de libertação. Eu vivia segunda a segunda dentro da igreja, eu fazia jejum, eu pedia a Deus, eu chorava. Eu me desesperava, na verdade, para mudar aquilo que é quem eu era, na verdade. Mesmo fazendo votos e tal, eu ouvi uma música do Jorge Vercillo que falava assim: se tudo é divino, tudo em Deus tem seu lugar. Então aquela frase, essa frase, se tudo é divino, tudo em Deus tem seu lugar, aquilo entrou dentro do meu coração e eu, a partir dali, daquele momento, eu falei assim, cara, real, porque se Deus me fez assim, se eu já fiz todos os votos, todas as orações, já pedi, eu já implorei para Deus para mudar isso, se não fosse algo dele mesmo, então não era para ser. Então eu comecei a me aceitar a partir daquele momento, a partir dessa música, que me deu muita força. Eu já estava quase chegando nos meus 18 anos nessa época. E antes de eu ter minha primeira relação sexual, eu conversei com minha mãe. Aí eu falei, mãe, ó, é isso, isso, isso. Expliquei tudo pra ela, como é que funcionava pra mim e tal. O que eu sentia dentro de mim. Fui bem sincero com ela. Foi um choque pra ela de início, mas logo na sequência ela aceitou de boa. O meu pai foi mais difícil, porque eu não tive coragem de chegar pra ele igual eu tive pra minha mãe. Né? A gente já não tinha uma relação tão próxima quanto eu tenho com a minha mãe, porque eu moro com a minha mãe. Meu pai e ela são separados, né? A gente marcou uma reunião, a gente sentou na mesa assim pra conversar. Aí minha mãe, não, Breno, você conversou comigo antes, falou que eu tinha que contar realmente pro meu pai. Realmente, eu tinha que contar pra ele também. E eu não tive a coragem de chegar e falar, mas aí ela sentou e ela conversou, ela falou assim, olá, essa, isso. Aí o meu pai, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando, cara. Foi muito difícil pra mim naquele dia. Mas depois ficou tudo de boa. Hoje em dia a gente tem uma relação ótima, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo lindo. Quando você começa a virar pré-adolescente ali por volta dos 13, 14 anos, que todo mundo começa a namorar, beijar na boca e tal, não sei o quê, é a fase que começa a ficar mais difícil, né? Pra quem não é assumido e quem não se aceita. Eu não me aceitava provavelmente porque na época a gente não tinha nenhum tipo de referência, né? Do que era ser gay, do que era ser homossexual. Tudo que vinha pra gente era de uma maneira pejorativa e era de uma maneira negativa. Era visto como ofensa, como humilhação. Então, tudo aquilo talhava um pouco na minha alma, sabe? Quando eu era adolescente, assim. Então, eu não conseguia me aceitar naquele momento, revoltado assim comigo mesmo, e foi por isso que eu decidi um pouco mais à frente, né, procurar auxílio espiritual, porque eu achava que era uma coisa espiritual. Eu me forçava a ficar com meninas pra deschavar, né, como é que se fala,
Porque todos os meus amigos já tinham namorada, ou então já ficavam com as meninas e tal. Eu até gostava das meninas, mas eu não sentia nenhum tipo de atração sexual por elas. É isso que me define como gay. Depois que eu entendi que aquilo ali fazia parte de quem eu era, do que eu era, eu consegui ser muito mais feliz. Era como se eu tivesse tirado um peso do mundo das minhas costas, sabe? É uma coisa inexplicável. Eu tentei compor sobre isso uma vez. A pessoa não aceita aquilo que está, de repente, dentro dela mesmo. A criação daquela pessoa foi feita de uma maneira e ela simplesmente não consegue tirar os antolhos que ela usa para poder enxergar a pluralidade do mundo, sabe? Eu acredito também que seja uma coisa enraizada dessa sociedade patriarcal que a gente vive. É passado de geração em geração. Acredito que essas pessoas, elas deveriam entender que não existe só uma maneira de ser humano, entendeu? Existe 1 milhão de possibilidades e é lindo ser diferente. O governo atual, ele tem uma boa parte disso, porque as pessoas estavam reprimindo o seu preconceito, mas depois que veio todo esse discurso de ódio, algumas pessoas, né, tomaram essa coragem, essa iniciativa de começar a agredir, a atacar, a ofender, até a matar. Isso muito tem a ver com algumas coisas que são pregadas ainda hoje, sabe? E esse discurso de ódio, ele tem que acabar o mais rápido possível. Ser um artista LGBTQIA+, hoje em dia, é fácil, porque hoje em dia a gente não depende mais daquela centralização que tinha com as grandes gravadoras. Isso tirou muito da força que tinha daqueles caras, daqueles majors de gravadora, de falar assim, você não é. Entendeu? Antigamente era assim, se você chegasse com o teu trabalho na gravadora e um daqueles caras que eram os comandantes de lá falasse, não, esse cara não vai, pode esquecer a sua carreira, você não tinha mais nenhum tipo de chance. A gente vê, por exemplo, uma Pablo no Luciano Huck, no Faustão toda hora. Isso é muito importante pra gente, sabe? Porque 10 anos atrás a gente não tinha uma pessoa que não fosse exposta na mídia de maneira pejorativa ou de maneira cômica. Os consumidores LGBTQIA+, eles têm uma força muito grande de consumo nesse mercado. Eu acho que não é difícil ser um LGBTQIA+, no mercado fonográfico, no mercado da música, hoje em dia. Quando eu fui contratado para fazer o meu primeiro EP, eu tava fazendo só música de dança, de coreografia e tudo mais. E aí me bateu uma vibe de tipo, por que eu não posso usar aquele mesmo discurso que eu usava quando eu tinha no rock, numa música dessa, dançante? Então foi quando eu parei pra escrever a Igual a Você, que foi a minha primeira música simbólica, assim, né? LGBTQIA+, que fala sobre igualdade. Quando eu sou questionado em relação a isso, eu faço valer a pena o meu espaço, sabe? Quando eu dou entrevistas de rádio que tem essa abertura, que as pessoas me questionam, eu faço questão de falar sobre, de levantar essa bandeira, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes. Então eu uso minhas redes sociais. Por exemplo, no dia do Orgulho LGBTQIA+, que a gente teve agora, eu fiz uma live explicando o beabá, sabe, sobre algumas perguntas bem básicas sobre cultura LGBTQIA+, não para pessoas que são do nosso nicho, porque acredito que a maioria das pessoas que são do nosso nicho saibam que aquelas perguntas que eu fiz na live queriam dizer, ou já sabiam as respostas, etc. Mas ainda tem muita gente que tem uma venda nos olhos, sabe? E quanto mais for falado, quanto mais for ensinado, eu acho que melhora. O meu primeiro projeto eu vim com uma pegada bem pop. Depois eu tive a oportunidade de produzir com o DJ Detona, que foi o cara que criou o hit Vou Desafiar Você e tantos outros hits também. Aí eu vim com uma pegada mais funk, porque o funk é o novo pop, né, atualmente. O funk tem se misturado muito com essa batida do eletrônico no pop aqui no Brasil. Eu tô fazendo um lançamento de 2 em 2 meses de um single novo para no final do ano lançar o meu álbum de funk. E todos os singles que estão vindo, eles estão com um videoclipe produzido pela Suite Produções. E a gente tá com essa parceria com eles muito boa. E o nome dessa aqui é Igual a Você. É o meu single LGBTQIA+, do meu primeiro álbum, chamado Quem Eu Quiser Ser, disponível em todas as plataformas digitais. Não se importe com a superior de pessoas que só julgam e está por cima de tudo. Não se incomode com alguém que te humilhou, você sabe seu valor, então pra quê? Fique esperto, pois a vida não tá fácil, então siga com respeito e conquiste o seu espaço. Não demore e desonre quem lutou pra que chegássemos aqui, então continue a missão.
Então é isso aí, Site Fino, muito obrigado pelo convite, eu tô muito feliz. Eu sempre acompanhei o trabalho de vocês. Eu espero que a gente se encontre muitas outras vezes, tá bom? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá aqui, ó, passando em algum lugar aqui da tela, o meu Instagram. Um beijo. Tchau, tchau.